Uma cultura impregnada na sociedade hoje, e muitos ainda nem percebem, mas são tomados por essa ideologia, é o feminismo. Graças a Deus, Deus tem suscitado muitas vozes na nossa sociedade que dizem diversos temas, porém, de uma forma muito especial, tem suscitado na deputada Ana Campanholo, ela que é professora, esse tema e que tem ela abraçado como um apostolado a partir do seu estado também em todo o nosso Brasil, lutando realmente com essas forças que acabam destruindo, porque o feminismo ele traz um desmantelamento realmente na ordem social da família. Então, com alegria, temos a presença agora, vamos contar com a presença da deputada e professora Ana Campanholo, que vai dizer feminismo, perversão e subversão da família e o comunismo. Então, quero recebê-la com alegria. Ana, que Deus abençoe a ti e vamos aproveitar com muita alegria esse conteúdo muito necessário para cada um de nós. Olá! É uma alegria imensa estar com os senhores hoje e especialmente uma grande honra dividir essa conferência com nomes tão ilustres, certamente escolhidos por Deus para defender os mais indefesos de todos os seres humanos, os bebês. E de alguma forma poderíamos também dizer que defender os bebês é defender a maternidade, e defender a maternidade é defender a mulher. A mulher é essa forma peculiar de existir em uma espécie que é binária. Binária como uma moeda que tem dois lados. A raça humana é um conjunto especialíssimo da criação divina e do qual nós só podemos fazer parte se formos homens ou mulheres. Desde o princípio, desde o primeiro segundo da concepção, o ser humano já existe como macho ou como fêmea. No momento em que um espermatozoide específico é mais rápido e chega ao lugar certo na hora certa, ele já chega carregando informação sexual daquele ser humano que se formará a partir de então. E o ser humano pleno, com potência total de se tornar uma deputada como eu, um sacerdote como os outros palestrantes, um professor, um médico, como nós que estamos aqui, esse ser humano pleno surge da junção de um espermatozoide X com o óvulo X para formar uma mulher, ou da junção de um espermatozoide Y com um óvulo X para formar um homem. Ou seja, não há um segundo sequer da embriogênese, ou melhor, da existência de um novo ser humano, em que ele não seja macho ou fêmea. Não há um único instante de neutralidade na nossa natureza. Então, a mulher, que é um dos assuntos desse evento, dessa conferência, a mulher sempre foi mulher, desde a concepção. Então, falar sobre aborto é mais do que falar sobre bebês, é também falar sobre a mulher, é defender a maternidade como saúde, como fonte de vida, como uma coisa boa, como fonte de alegria, como algo que faz bem para o mundo e para a mulher, e não como uma praga, uma doença, uma escravidão, como as feministas costumam fazer e como têm feito e como têm dito, certo? Então, defender essa peculiaridade feminina que é a gravidez é defender também a mulher, a identidade da mulher. Bem, e dito isso, eu quero começar já agradecendo a todos os senhores que estão nos assistindo, que estão fazendo parte desse evento conosco, mas primeiramente gostaria de agradecer de uma forma especial ao professor César Quirino, que me honrou ao me convidar para fazer parte desse seleto grupo de palestrantes.
E olhando para esse folder de divulgação, eu percebi que eu e a Renata estamos aqui entre tantos sacerdotes e professores para dar um toque feminino, um toque de feminilidade a esse assunto. E por que isso é tão importante? Porque as feministas, que são as maiores promotoras midiáticas do aborto, deste aborto que nós queremos combater, construíram e já colaram nesse debate a narrativa de que os homens e os religiosos não podem discutir esse assunto. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Em matéria de aborto, a gente sabe bem, o corpo é da mulher e a decisão também. Que se envolve e reivindica, expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Sou anarquista, doida, pichador e vida louca. Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca. Vem vandalizar, deixa de ser bundão. Se rolar prejuízo é na conta do patrão. E quando rola treta, não vem homem se meter. Bom, senhores, esse vídeo tenebroso de péssimo gosto foi transmitido na TV Escola e eu o coloquei aqui na palestra apenas para demonstrar aos senhores como esse argumento, o argumento de que o aborto é um assunto que interessa genuinamente as mulheres e só não é legalizado, não é popular por causa de reprimenda masculina e religiosa, como esse assunto é real e é recorrente. Então, permitam-me apresentar e esclarecer o meu lugar de fala, como dizem as feministas nessa conferência. Sou mulher, tenho 31 anos, estou em idade fértil, sou casada há 2 anos e sou mãe de uma menina. Também sou escritora, empresária, deputada estadual aqui em Santa Catarina. De dentro de todas essas minhas ocupações é que eu venho falar com os senhores sobre o aborto cultural, ou melhor, a infertilidade autoimposta pelas próprias mulheres como forma de atuação política. Há muito tempo, há quase 10 anos, eu tenho me dedicado a estudar o movimento feminista. Hoje, nós, que temos uma religião, nós cristãos, focamos a nossa atenção principalmente no objetivo final deste movimento, que é um movimento feminista. A desconstrução da identidade, que é a ideologia de gênero, e o aborto, que é o assassinato de bebês. No entanto, essas duas práticas, essas duas formas de viver, esses dois comportamentos progressistas e revolucionários só estão tão em voga hoje, no século XXI, porque desde o século passado as feministas têm trabalhado muito para tornar o modo de pensar feminista em um modo de pensar hegemônico, que seja comum a todas as mulheres. Então, trocando em miúdos, eu gostaria de demonstrar aos senhores por quais razões as feministas trabalham tão arduamente para o convencimento das mulheres acerca da opressão da maternidade e como isso afronta profundamente a identidade da mulher. Dessa mulher que nós já comentamos aqui no começo, é mulher desde o princípio, desde o primeiro segundo da sua concepção. E se existe uma coisa muito fundamental, biológica e natural que diferencia esta mulher desde a concepção de um homem desde a concepção, é justamente a possibilidade, o privilégio de gerar filhos. Uma das informações mais lindas que nós temos sobre a embriogênese, sobre embriologia, sobre os bebês, é que quando uma menina é concebida, desde o ventre da sua mãe, o seu sistema reprodutivo já vai se formando e desde muito jovem, desde criança, um bebê já tem dentro de si a formação daqueles óvulos que serão liberados em idade fértil. Então, é como se a mulher, desde criança, desde pequena, já tivesse dentro dela um sinal genético, um sinal biológico de que um dia ela será uma mãe. É lógico que existem mulheres que escolhem uma vida de celibato, uma vida dentro de um mosteiro, uma vida religiosa. Existem mulheres que também são, por algum problema de natureza, alguma enfermidade, estéreis, mas ainda assim a mulher parece que tem dentro dela uma tendência maternal, um instinto maternal. Apenas dizer isso como introdução
dessa nossa conferência, dessa minha exposição na conferência, já é uma afronta ao movimento feminista. Então, eu gostaria de mostrar para os senhores por que a importância de falar sobre feminismo e aborto, começando com esse livro, Mães Arrependidas. Isso que eu acabei de dizer aos senhores, a mulher já tem dentro de si, parece ter uma preferência, uma facilidade, um instinto maternal. Isso já é, do ponto de vista de uma feminista, uma tremenda afronta, uma misoginia. Inclusive, este livro aqui fala sobre um conceito que nós usamos muito. Nós que temos uma convivência com mulheres jovens, e às vezes nos deparamos com mulheres feministas, nós costumamos dizer assim, pelo menos eu no meu trabalho cultural, na minha vocação com mulheres, eu costumo dizer, olha, a sua idade fértil, o seu período fértil vai passar, e se você não tiver filhos, você vai se arrepender. Em cima desse argumento que nós usamos muito, pense melhor sobre essa questão dos filhos, porque você vai se arrepender mais tarde, e aí será tarde e não poderá ter filhos. Em cima desse argumento, uma feminista publicou este livro, Mães Arrependidas. E a tese principal dela é que, assim como mulheres podem se arrepender de não ter tido filhos, muitas mulheres estão se arrependendo de ter tido filhos. E a tese desse livro, que é um livro feminista, vai dizer o seguinte: abra espaço para suas realizações pessoais, que na minha concepção são realizações egoístas, materialistas, e permita-se arrepender de ter tido um filho. Então, esse discurso chocou as pessoas muito recentemente, no último Dia das Mães. Não sei se os senhores lembram, mas vários conservadores, várias pessoas compartilharam nas suas redes sociais uma manchete onde ou uma mãe específica dizia: eu odeio ser mãe, eu estou arrependida. E cada ano que passa, quando chega o Dia das Mães, mais nós vemos esses depoimentos: eu odeio ser mãe. Ser mãe fechou as portas para mim. Então, a gente está vendo que o discurso feminista anti-maternidade já está sendo encontrado entre os populares, não somente entre a elite, entre os universitários na mídia, mas entre os populares. Há também aquela personalidade famosíssima internacional que disse que não teria tido uma carreira de sucesso se não tivesse abortado ou se tivesse tido um filho antes. Então você vê, as pessoas cada vez mais estão se apegando a este discurso materialista, mercadológico, profissionalizante, para rejeitar esses filhos. E o que eu queria conversar com os senhores a partir de agora é como é feita a desconstrução da identidade feminina através do ódio à maternidade. Como o movimento feminista consegue levar uma mulher a buscar, procurar, incentivar ou lutar pela descriminalização ou pela legalização do aborto, como se isso não fosse algo terrível. Como é possível as mulheres desejarem o aborto? Como é possível o aborto ter se tornado um assunto tão polêmico e tão recorrente, o tempo todo sendo discutido na internet, nas universidades e até mesmo por caminhos alternativos aos democráticos, como, por exemplo, uma DPF, né? Por que esse assunto tantas vezes vem sendo debatido? Por que as feministas fazem tanta força em separar a maternidade da feminilidade? Nós poderíamos discutir se as feministas fazem isso ou não, mas aí estaríamos discutindo um assunto muito atrasado, porque já é ponto pacífico que as feministas lutam claramente com todas as forças para desconectar a mulher da sua natureza procriadora, da sua natureza reprodutora. Bom, o aborto em si, ele sempre aconteceu, assim como todos os outros crimes. Portanto, o fato de o aborto sempre ter acontecido não justifica a mudança na cabeça das pessoas, a mudança de mentalidade que nós estamos observando hoje. Por exemplo, homicídio, estupro, pedofilia, latrocínio, assalto também sempre existiram, mas não parece haver um movimento forte, uma mudança na mentalidade organizado para neutralizar ou ofertar essas condutas. Não há movimentos pró-homicídio, pró-latrocínio, até há movimentos pró-pedofilia, mas veja, esse pensamento não foi naturalizado. As pessoas não discutem um homicídio, um latrocínio ou a pedofilia com a mesma naturalidade com que elas discutem o aborto, o assassinato de um bebê.
Então, como é que isso está acontecendo com o aborto e por quê? Eu trouxe para os senhores alguns livros que são fundamentais, livros que podem ser considerados fonte primária no estudo do movimento feminista de segunda onda. E através da investigação desses livros, de alguns excertos, de alguns trechos, eu quero mostrar como as feministas estão trabalhando desde a década de 1920 para inculcar nas mulheres essa mentalidade anti-família e anti-filhos. Então, eu gostaria de começar citando Kate Millett e um trecho que está aqui na página 163 do livro dela. Nós vamos voltar ao livro depois com mais calma. Mas é o seguinte, olha o que ela diz aqui. Além disso, ninguém antes, no antigo movimento feminista, tinha a exata consciência de que se era preciso fazer todos os esforços possíveis para promover concretamente a revolução sexual. A verdadeira dificuldade consistiria em transformar a atitude das pessoas. Eu quero que o editor deixe essa citação na tela para eu poder mostrar para os senhores o seguinte. Nesse trecho, essa escritora, a Kate Millett, ela está reclamando do porquê de um movimento feminista não ter conquistado grandes avanços na década de 1850, 1860, 1910, 1920. E nessa conclusão de por que o movimento feminista é tão lento, é tão lerdo, ela nos diz isso, ó. Por que o movimento é tão lerdo? Porque ninguém tinha consciência de que era preciso promover uma revolução sexual. Mas depois deste livro publicado na década de 70, essa consciência se populariza. Aliás, a própria Kate Millett escreve esse livro para popularizar essa ideia. Os direitos civis, os direitos jurídicos, o direito de votar, o direito de trabalhar, o direito de ter uma conta no banco, de abrir uma empresa, todos os direitos políticos e civis são secundários. As pessoas feministas de antes, segundo ela, não tinham essa exata consciência, mas agora nós sabemos que é preciso promover concretamente uma revolução sexual. Então, uma mudança de mentalidade e de comportamento. E essa mudança de mentalidade e comportamento começou lá na década de 60, com a liberação dos contraceptivos, e já tinha dado sinais antes, já em 1920, com Margaret Sanger e as clínicas de aborto, mas muito recentemente é que o aborto entrou nas pautas oficiais, e não é coincidência, tudo isso depois da publicação de livros como este da Kate Millett, como este da Shulamit Firestone, que nós vamos ver agora, todos esses livros de segunda onda. Então, por exemplo, foi apenas no último século que o aborto se tornou esse instrumento político internacional com financiamento estrangeiro, com vasto investimento, com uma estratégia elaborada globalmente para sua implantação. Não havia isso no feminismo de primeira onda, por exemplo. O que aconteceu? Aconteceu que pensadoras como Kate Millett, como Simone de Beauvoir, como Beth Friedan, como Shulamit Firestone, começaram a popularizar argumentos para uma mudança de mentalidade. Porque o aborto como prática, ele já acontecia. Mas essa mudança de mentalidade é o que torna o aborto algo vulgar, algo popular, que pode estar acontecendo agora com alguém da sua família, com um parente próximo seu ou na sua cidade, neste momento. Então, o que popularizou? O aborto como um direito reprodutivo só começou a ser debatido dessa forma recentemente em um Congresso Internacional de Saúde e Direitos Reprodutivos de Amsterdã no ano de 1984, ou seja, uma década e meia depois das publicações como estas aqui da Kate Millett. Depois disso, tornou-se ainda mais clara a militância pró-aborto, com planos internacionais, com organismos internacionais, especificamente no ano de 1994, com a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, uma conferência que aconteceu na cidade do Cairo, no Egito, e depois, no ano seguinte, uma outra conferência que aconteceu em Pequim, né, em 1995. Então, veja, as pessoas começaram a falar abertamente sobre direitos reprodutivos, sobre o direito de abortar. Começou, então, de cima para baixo, através de países que eram grandes potências,
de grandes capitalistas, através de grandes empreendimentos, até mesmo ditos filantrópicos, de associações que deveriam existir para filantropia. Todos esses órgãos, né, juntos, começaram a promover conferências, seminários internacionais, seminários globais, nacionais, seminários que visavam tornar o aborto um assunto mais popular e transformar este crime horrendo contra a criança em um direito da mulher. E isso aconteceu, como eu bem disse, na Conferência de Pequim. E vejam, os senhores vão ver a partir de agora alguns recortes de alguns vídeos, como essa Conferência de Pequim de 1995 é até os dias de hoje, né, até 2021, uma referência na suposta luta das mulheres, né, uma referência no quesito feminismo. Há 19 anos, na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, a Organização das Nações Unidas estabeleceu 12 metas para promover a igualdade de gênero. Entre as propostas do documento Plataforma de Ação de Pequim está a diminuição da pobreza entre as mulheres. Para a socióloga Jaqueline Pitangui, as mulheres têm mais dificuldades de crescer profissionalmente porque, em muitos casos, precisam conciliar a profissão com as atividades domésticas. As mulheres saíram para estudar, saíram para trabalhar, saíram de casa, mas os homens não entraram em casa. Os homens continuam delegando para a mulher todo o trabalho doméstico, sem o qual a vida não se reproduz. Para a ONU, a luta contra a desigualdade de gênero deve ser uma política de todos os países para enfrentar a desigualdade social. Como diz a doutora Bachelet, agora presidenta de Chile, você está desperdiciando a força das mulheres e das meninas para a construção do país, do desenvolvimento de toda a sociedade. As áreas estratégicas, cada uma delas tinha várias medidas muito concretas. Eu às vezes penso, porquê que as Nações Unidas não tornou a fazer outra conferência sobre os direitos das mulheres? É porque esta foi tão completa, não é? Ainda hoje, quando se fazem conferências, a Comissão do Estatuto das Mulheres das Nações Unidas fazem a reafirmação Pequim mais 5, Pequim mais 10, Pequim mais 20, porque aquela plataforma continua a ser de grande atualidade. Porque nós vivíamos ali a experiência de mulheres de vários países, não é? Por exemplo, as fanatecas, com a sua lâmina, a dizer que queriam entregar essas lâminas, que não queriam mais fazer o fanado, não queriam mais fazer mutilação genital feminina. São imagens que nos ficam para sempre, não é? Porque eram as próprias protagonistas, eram as próprias mulheres que estavam lá a exigir esses direitos. E nós podemos dizer que hoje os movimentos de mulheres no mundo são menos enquadrados em conferências deste tipo, não é? São mais soltos, surgem grupos dos mais diversos, pelas mais diversas causas. Sabemos que hoje aquilo que chamamos a interseccionalidade, ou seja, as múltiplas discriminações que caem sobre as mulheres, está muito mais evidente na atualidade. Percebam então como as feministas elas estão empenhadas em falar sobre a mulher e os seus direitos. E como finalmente hoje nós sabemos que esses supostos direitos inofensivos se desenrolaram em direitos reprodutivos que no fim não são nada reprodutivos, então são simplesmente direitos abortivos, justamente o contrário de reproduzir, né? A não reprodução. A questão aqui, neste século, no século XXI, nesta realidade em que nós estamos vivendo, é que o aborto deixou de ser uma atitude isolada, materialista ou desesperada de uma ou outra mulher para se tornar finalmente uma política coletiva, uma proposta coletiva, algo pensado e popular. Deixou de ser uma ação isolada para se tornar uma ferramenta política de reforma social, ou seja, para se tornar uma política sexual. Exatamente aquilo que Kate Millett propunha neste livro, que, olha, por coincidência, chama-se política sexual, né? Então você vê o símbolo do feminismo aqui na capa e as duas palavras-chave em torno do aborto, a política e o sexo.
E com este livro, com esta palavra, nós nos conectamos a esse tema, que é intimamente uma proposta feminista, e através dos textos produzidos pelas próprias feministas, nós podemos ver como o aborto é uma pauta valiosa para elas. Então vamos começar justamente por este livro aqui, pois é disso que se trata o movimento feminista. Uma política de práticas sexuais. Não mais como se dizia por aí, sei lá, na primeira onda ou na segunda onda, uma política civil, uma política jurídica, uma política de direitos iguais. Não, é uma política de direitos sexuais. E uma quantidade enorme de livros vão surgir. Após a produção da Simone de Beauvoir, no final da década de 40, dessa data em diante, uma produção enorme de livros, não mais falando sobre direito de votar, mas falando sobre sexo, como se fazer sexo, qual o jeito certo de fazer sexo, ou mais do que isso, dizendo que não existe um jeito certo ou errado de fazer sexo, que não existe um jeito certo ou errado de buscar prazer, e que não existe um jeito certo ou errado de fazer família, de formar família. Vamos começar por essa escritora aqui. Catherine Murray Millett é o nome completo dela. Ela foi uma escritora, uma artista, uma educadora, uma ativista feminista norte-americana. É considerada uma das mais influentes feministas da segunda onda e do feminismo e foi uma das primeiras escritoras a descrever o conceito moderno de patriarcado como a subjugação da mulher em toda a sociedade. Kate Millett nasceu em 1934 e ela era uma grande propagadora da teoria de Marx e Engels sobre a origem da família. Nesse livro ela faz um resgate, digamos assim, uma revisão, uma autocrítica de onde o movimento feminista falhou. E ela resgata conceitos que são fundamentais e que deveriam ser mais respeitados pelas feministas, segundo ela mesma. E entre estes conceitos fundamentais estão os conceitos de Marx e de Engels. Para esses dois pensadores, a origem da opressão da mulher estava na família patriarcal, ou melhor, no casamento tradicional. Nesse casamento que é muito semelhante ao que a gente chama de casamento cristão. Segundo o materialismo que norteava a interpretação de Marx e de Engels sobre o mundo, sobre a vida, assim como os proletários eram reféns dos burgueses através do capitalismo, as mulheres eram reféns dos homens através do casamento. Resumindo, o capitalismo controla os meios de produção e o casamento controla os meios de reprodução. Então, assim como os proletários poderiam acabar com o capitalismo controlando eles mesmos a produção, as mulheres poderiam controlar a reprodução. Se as mulheres tomassem posse, controlassem completamente sozinha os meios de reprodução da espécie, então as mulheres seriam livres e poderiam destruir a família e o casamento. Pode parecer um pouco chocante e até mesmo que eu esteja inventando esses conceitos, né? Então, para mostrar para os senhores que realmente Engels e Marx escreveram, eles realmente disseram isso, eu vou ler um trecho, né, como ele está no livro do Engels e do Marx. Diz o seguinte: a primeira oposição de classe que se manifesta na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia, e a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Então o editor vai deixar aí na tela, mas olha, o autor Engels, que usou para isso os manuscritos de Karl Marx, ele está dizendo que há um paralelo entre o proletário oprimido e a mulher oprimida. E ele continua dizendo o seguinte: a família monogâmica moderna baseia-se na escravização doméstica da mulher. Tá? Então, esse conceito de que a família, que é, como nós conhecemos, papai, mamãe e filhinhos, escraviza a mulher, é um conceito antigo, anterior à segunda onda do movimento feminista, mas por alguma razão ressuscitado apenas pelas feministas de segunda onda, que vão vir popularizar esses conceitos, tá? Então, esta feminista, a Kate Millett, ela tece muitos elogios à teoria de Engels e acrescenta que não basta conhecer a origem do patriarcado, é preciso estabelecer uma estratégia das mulheres para destruir o patriarcado. Aonde é que está isso? Aqui, na página 21 do livro dela, ela nos diz o seguinte: o grande interesse
do contributo de Engels para a Revolução reside na sua análise do casamento e da família em regime patriarcal. Quaisquer que fossem as suas dificuldades com a gênese dessas instituições, o fato de Engels ter tentado demonstrar que o patriarcado não era uma característica eterna constitui em si mesmo um ponto de partida radical. O fato de Engels declarar que o casamento e a família foram baseados na posse da mulher constitui uma acusação violenta. Em resumo, a tese geral da Kate Millett em seu livro sobre política sexual é que a mulher precisava se desprender das suas características de esposa monogâmica e de mãe se ela quisesse experimentar a verdadeira liberdade. Então, mais do que isso, a mulher precisa se negar veementemente a assumir esses papéis. A mulher não pode se permitir ser esposa ou mãe, porque se ela fizer isso, ela estará cooperando com esse sistema patriarcal denunciado desde Engels, um sistema de escravização da mulher. Com isso em mente, o aborto se torna absolutamente necessário para as feministas. É preferível ainda que a mulher sequer pensasse em engravidar, que ela não tivesse nem a hipótese de ter filhos. Mas já que naturalmente as mulheres engravidam, então que lhes seja permitido matar os próprios filhos. A tudo isso, porém, a maioria das mulheres vai fazer resistência. As mulheres normais, elas não andam por aí buscando matar seus próprios filhos. Mesmo uma mulher que não planejava ter filhos ou que tem filhos mais cedo do que gostaria, né? Porque afinal de contas os filhos vêm no momento certo porque são consequência natural e uma mulher que tem um filho geralmente está com o corpo adequado a tê-lo, né? Mas mesmo essa mulher que pode ficar preocupada, será que eu não vou ter dinheiro para sustentar esse filho? Será que eu vou ter que criar esse filho sozinho? Não importa. Mesmo a mulher em condição muito difícil, normalmente não iria pensar em formas de assassinar o seu filho. Hoje, porém, neste novo século, no século XXI, após essa enxurrada de informações acerca dos filhos prenderem a mulher, dos filhos escravizarem a mulher, dos filhos atrasarem a vida da mulher precisar ser totalmente independente, da mulher precisar se colocar no mercado de trabalho, no meio universitário, enfim, depois de toda essa enxurrada, para muitas mulheres hoje o aborto é uma opção, como qualquer outra. Né? Ter ou não ter o filho parece simplesmente uma decisão como ir ou não ir ao shopping. Só que este trabalho precisou ser feito na mente das mulheres, porque não é algo normal uma mulher querer extirpar, assassinar o próprio filho. É interessante que o próprio livro da Kate Millett, né, este livro aqui, que é um livro feminista, traz dado dessa resistência que é normal nas mulheres em relação ao aborto. E a Kate Millett fala para nós de uma revolução de esquerda, de uma revolução socialista que foi impetrada na história, com o objetivo de ser uma revolução de esquerda, de repaginar a sociedade e que falhou. A própria Kate Millett narra essa história. E que esta revolução falhou também em partes porque as mulheres não foram aglutinadas por essa revolução, não se deixaram convencer. Então eu quero ler para os senhores alguns trechos que estão aqui na página 161, 162 e 166, tá? Página 161, ela começa nos contando sobre como foi feita a revolução sexual e socialista na Rússia. Depois da revolução de 1917 na Rússia, foram votadas todas as leis possíveis para libertar o indivíduo das amarras familiares. Então, lá na Rússia comunista, na Rússia socialista, houve uma legislação feminista. Liberalização do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado. Essas 4 coisas que basicamente destroem a família foram liberadas. Sobretudo, mulheres e crianças escaparam do controle econômico do marido. Essa palavra está com ênfase aqui, ó. Mulheres e crianças escaparam do controle econômico do homem. O sistema patriarcal começou, por assim dizer, a fazer marcha atrás, marcha ré, enquanto a sociedade voltava à comunidade de trabalho democrática que as autoridades socialistas descreveram sob o nome de matriarcado. Então, olha, a Kate Millett teve uma esperança de que em 1917 se vislumbraria finalmente um mundo feminista na Rússia soviética. Em 19 de dezembro de 1917 e em 17 de outubro de 1918,
Lenin promulgou 2 decretos que retiravam aos homens todas as prerrogativas sobre os demais membros da família e reconheciam às mulheres o direito à autodeterminação econômica, social e sexual total, podendo estas naturalmente escolher livremente o seu domicílio, o seu nome e a sua cidadania. Então, olha que grande revolução, que prelúdio feminista, mas ela continua na página 62. Apesar de tudo isso, a experiência soviética fracassou e foi abandonada. Ao longo dos anos 30 e 40, ou seja, 10 e 20 anos após a Revolução, a sociedade russa começou a parecer-se cada vez mais com o sistema patriarcal, evoluído dos outros países ocidentais. Ou seja, mesmo com essa reforma na legislação, por algum motivo, a sociedade, as pessoas, continuaram a ter comportamentos patriarcais. E aqui a Kate Millett vai dizer, por isso é necessário uma reforma sexual, primeiro na cabeça das mulheres. Não adianta eu fazer a lei se eu não mudar a cabeça das mulheres. E aí ela continua na página 164 e 165. Olha qual era a resistência das mulheres. Por que as mulheres resistiam? As mulheres detestavam a ideia de renunciar à dependência e à segurança da família, assim como detestavam renunciar ao domínio que lhes permitia exercer sobre as crianças. Ou seja, as mulheres não queriam se ver livres dos homens e também não queriam se ver livres dos seus filhos, não era natural isso. Então, veja, é importante para as feministas construir essa naturalidade, colocar isso na cabeça das mulheres, porque quando o primeiro experimento feminista foi realizado na Rússia comunista, as mulheres resistiram. A cabeça das mulheres era sadia, era normal, era natural, era biologicamente ajustada, elas não queriam ficar longe do homem e da criança. E tampouco os homens queriam ficar longe da mulher. Os homens tinham igualmente relutância em perder suas prerrogativas. Toda a gente falava continuamente de igualdade sexual, mas ninguém ou quase ninguém era capaz de pôr em prática. A liberdade e a autonomia sexuais faziam medo à maior parte das pessoas. Olha, isso aqui admitido por uma feminista, mesmo com uma legislação liberalíssima, né? As mulheres não queriam viver experiências sexuais loucas e aleatórias. Elas continuavam a querer marido, casamento, filhos, paz, tranquilidade, segurança, conforto de seus lares. Isso fez com que a revolução fracassasse. A revolução feminista não chegou a fins práticos. E a Kate Millett escreveu este livro inteiro, senhores, para preparar as mulheres a uma nova revolução que não fracasse. E para isso ela percebeu o seguinte, é preciso tirar da cabeça das mulheres esse apreço pela maternidade, pelo casamento. E continua na página 166. Na prática, aquela nova liberdade sexual foi em grande parte apanágio dos homens. Muitos fatos tendem a provar que em certos planos a situação das mulheres piorou durante os primeiros decênios da Revolução Comunista e que foram muito exploradas do ponto de vista sexual. A grande massa das mulheres dificilmente podia aproveitar como os homens as suas novas liberdades. As ideias radicais dos feministas e dos revolucionários como Kollontai foram refutadas e censuradas em público. Conforme o tempo foi passando, os russos, mesmo comunistas, mesmo revolucionários esquerdistas, começaram a rejeitar as ideias como estas da Alexandra Kollontai. E depois a gente vai falar sobre ela, sobre quem foi Alexandra Kollontai e por que essas ideias aparecem aqui, qual a importância desta mulher na mudança da mentalidade das pessoas, certo? Bom, mas depois de todo esse episódio, desse experimento feminista na Rússia, tentando afastar as mulheres da família e da maternidade, um experimento fracassado, entra em cena Stalin. E Stalin, diferentemente de Lenin, resolve dar um passo atrás no feminismo e voltar às políticas tradicionais de família, só porque ele queria assegurar a saúde econômica da Rússia. Então, não que Stalin fosse um conservador ou um cristão, mas aquela algazarra, aquele liberalismo revolucionário sexual foi tão prejudicial que até mesmo para um comunista era inviável aplicá-lo. Então, olha o que diz aqui, na página 167. O segundo plano quinquenal de Stalin proibiu, em 1936, o aborto nos casos da primeira gravidez. Costuma dizer-se que foi nessa ocasião que Stalin consultou pela primeira vez a opinião pública. Então, olha os comunistas sendo pela primeira vez aí democráticos, fazendo um plebiscito.
Em 1944, o aborto legal foi totalmente, inteiramente proibido, e ajudar uma mulher a abortar tornou-se passível de 2 anos de prisão. O aborto era a primeira etapa. Para uma feminista, o aborto é fundamental para perpetuar a revolução sexual. Ou seja, para vencer a revolução feminista, o aborto também é a primeira etapa. E o próprio Stalin, esquerdista, sabia disso. O aborto era a primeira etapa, mas outras atitudes reacionárias que tinham persistido não tardaram em reafirmar-se. A legislação revolucionária tinha abolido o velho parágrafo czarista que sujeitava a homossexualidade a penalidades. 15 anos depois, em 1934, foi de novo adotado com penas que iam de 3 a 8 anos, ou seja, Stalin proibiu o homossexualismo na Rússia. Na Rússia, como em qualquer outra parte, a homossexualidade era reconhecida e punida entre homens, certo? Não podia mais, não podia aborto, não podia homossexualidade e não podia divórcio. A educação, depois que o aborto foi proibido, a educação voltou a ser uma educação antissexual, ou seja, não era mais uma erotização infantil. Fizeram-se todos os esforços para perturbar, desviar, abafar a sexualidade dos adolescentes e dos jovens. Ou seja, veja como o aborto ele é uma pauta moral conectada a outras pautas morais. Aqui no caso dos homossexuais, a gente poderia fazer uma exceção, é até possível retirar esse trecho daqui da nossa avaliação, mas veja como o aborto esteve conectado à erotização de crianças, que esteve conectado a escolas progressistas, tanto que ela continua na página 169. As escolas progressistas, tais como o Jardim de Infância, que tentavam educar as crianças sem culpa ou inibição sexual, foram fechadas a pedido das autoridades. E depois, a nova lei de 35 voltou a atribuir aos pais a responsabilidade pela educação e pelo comportamento dos filhos. A ideologia soviética anunciou que a união sexual deveria ser fecunda e durar toda a vida. Quem diria? Stalin dizendo que o casamento deve ser fecundo, gerar filhos e durar a vida toda. Sexo, família, sexo e procriação tornaram-se novamente sinônimos e com isso se encorajou a autoridade paterna. Essa feminista, Kate Millett, está justamente reclamando acerca disso. Quando se legalizou, se liberou o aborto, se liberou também o divórcio, o casamento liberalizado, o casamento deformado e desconfigurado. E quando se voltou atrás, começou-se também pelo aborto. Proibiu-se o aborto, fortaleceu-se o conceito de casamento, vamos voltar a ter casamento, vamos voltar a ter autoridade paterna. Então veja, o movimento feminista faz o tempo todo conexão entre aborto, maternidade, casamento. Se nós conservadores não fizermos essa conexão ao educarmos os nossos jovens e nossos adolescentes, estaremos cometendo um equívoco, porque as próprias feministas fazem essa conexão. Bom, essas ideias que foram colocadas em prática lá por Lenin, liberando o casamento das suas regras convencionais, liberando o aborto e tudo mais, elas fracassaram. E elas foram revistas por fracassarem. Mas de onde haviam surgido essas ideias? De onde elas vinham originalmente? Elas vinham desta pensadora aqui, Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai foi uma líder revolucionária russa e teórica do marxismo. Ela foi membro do Partido Bolchevique e foi uma militante ativa feminista durante a Revolução Russa de 1917. No curso dessa revolução, ela foi a única mulher líder a desempenhar um papel destacado no governo de Stalin. Publicou vários livros antes de assumir esses cargos, tanto ao lado de Lenin quanto ao lado de Stalin. Entre esses livros, por exemplo, este daqui, A Família e o Comunismo, A Nova Mulher e a Moral Sexual. Aqui temos também um outro livro que tem textos ela e de outros esquerdistas que é muito interessante, A Libertação da Mulher. E outro texto também muito interessante sobre a mesma época é o texto do Trotsky, Questões do Modo de Vida. Bom, esses livros que foram produzidos lá na década de 10, 20, 30, especialmente este aqui, da Alexandra Kollontai, mostram a gênese dessa preocupação de Lenin e de outros com a legalização do aborto e com a facilitação do divórcio, a popularização do divórcio. O que isso tem a ver, afinal de contas? Alexandra Kollontai diz claramente aqui no livro dela que a nova mulher
a mulher revolucionária, a mulher dos novos tempos, a mulher que deve servir a causa comunista e a causa feminista, esta mulher não deve empenhar os seus esforços em ajudar o seu marido, ajudar as suas crianças ou ajudar a sua família. Ao contrário disso, Alexandra Kollontai diz que a nova mulher deve servir ao Estado. Ela deve ser vista assim como os homens sempre foram vistos, como máquinas de trabalhar, de produzir bens, de pagar impostos, como máquinas que devem contribuir com o sistema, com o mercado, com a nação. Durante muito tempo houve essa dicotomia entre homens e mulheres. As mulheres servem ao espaço privado, as mulheres são as rainhas do lar, as donas da casa, o reino feminino é o privado e o reino masculino é o público. As feministas, sejam elas marxistas ou não, vêm inaugurar uma nova forma de pensar, que é uma forma onde a mulher serve ao todo. A mulher serve à sociedade, a mulher serve ao coletivo, a mulher serve ao Estado. Literalmente, nas palavras de Alexandra Kollontai, a mulher deixará de depender do marido para passar a depender do Estado. Ela usa essa palavra depender. Então, primeiramente, dizer que o aborto é uma forma de tornar a mulher independente, como se essa independência fosse um prêmio, um presente para a mulher, é uma mentira. Porque o objetivo dessa independência em relação aos filhos não é que essa mulher ande por aí livre, leve e solta, mas que ela ande livre de filhos para poder, então, se atrelar, se escravizar, depender de outras coisas. Seja do mercado de trabalho, mercado capitalista e consumista, seja do mercado ou do sistema de produção comunista. Seja como for, essa mulher servirá às causas estatais e coletivas, e não mais às suas causas privadas, individuais ou familiares. Isso tudo está escrito nesse curtíssimo livro aqui, da Alexandra Kollontai, que tem, olha só, 57 páginas, e neste livro ela fala sobre isso. Nós precisamos tirar a mulher dos seus afazeres domésticos, desligá-la completamente. E ela dá sugestões, ela explica como isso vai ser feito. Alexandra Kollontai diz o seguinte: haverá um momento no futuro, nesse mundo, nesse universo comunista, nessa Rússia comunista, no Oriente comunista, no Ocidente comunista, no mundo comunista, haverá um momento em que as mulheres não precisarão mais cozinhar, porque o Estado fornecerá comidas através de grandes restaurantes populares, ou haverá comida tão barata e acessível que ninguém vai precisar cozinhar, você vai poder comprar essa comida pronta e será feita por outras pessoas que não serão da sua família. Além de você poder comprar a sua comida, você poderá também se desvencilhar do cuidado com as crianças. E elas poderão ser cuidadas por outras pessoas. Inclusive, a Alexandra Kollontai usa uma expressão que na época dela era impensável. Ela dizia o seguinte: haverá um momento em que creches públicas vão cuidar do seu filho de manhã, de tarde, de noite. As creches vão cuidar dos seus filhos o dia inteiro. Na época em que ela escreveu isso, essas ideias pareciam ousadas e absurdas até mesmo para os comunistas, como Lenin e Stalin. Mas hoje você percebe que são ideias muito mais populares. Então ela previa tudo. As mulheres não precisarão mais lavar roupa, lavar louça, cozinhar ou cuidar de seus filhos. O Estado proporcionará formas de que isso seja feito para que as mulheres possam se livrar das crianças. Porque, afinal de contas, as crianças são um problema. As crianças são um problema. E essa é uma outra mentalidade que vem atrelada aos livros feministas. Criança é problema. Por que eu não posso matar essa criança se ela é um problema? Por que, afinal de contas, eu, que sou tão mimada, que sou tão preocupada com os meus próprios interesses, que sou tão individualista, que sou tão atomizada, independente e empoderada, por que eu não posso tomar medidas drásticas para me livrar dos problemas que afetam a minha vida? Ou qualquer coisa que venha prejudicar a minha vida? Por que eu não posso? Eu posso, né? Então, esse conceito de criança como problema faz parte da mentalidade abortiva e também da mentalidade antivida, cultura da morte, mentalidade contraceptiva como uma lei. Tanto isso é real que hoje as mulheres não falam mais sobre escolher não ter filhos. Elas falam sobre escolher ter. Em uma roda de conversas comum hoje, em qualquer lugar, as mulheres não vão conversar se elas usam ou não métodos contraceptivos, ou quantos filhos elas vão ter. Elas vão conversar sobre qual anticoncepcional você usa, como você evita os filhos,
qual injeção você toma. Então, as mulheres hoje já partem do pressuposto de evitar filhos. E as mulheres não decidem mais sobre uma forma de não ter os filhos. Como é que eu vou fazer para evitar os filhos? Não, elas decidem sobre uma forma de tê-los. Você vai ver que as mulheres vão conversar não sobre a naturalidade com que um filho vai aparecer na sua vida. O fato dela casar, viver com seu marido, de os dois se amarem, de que, de repente nós teremos um filho, vamos ver quando aparece essa criança, Deus que mande, tomara que venha. Não é mais esse o tom da conversa. O tom da conversa é, eu preciso tomar uma atitude para poder ter os filhos, eu preciso parar de tomar anticoncepcional, eu preciso ir ao ginecologista obter informações, eu preciso ir ao médico ver se eu tenho saúde para ter filhos. Então, ter o filho se tornou um ato deliberado. E o normal seria não ter os filhos, depender de deliberação. Então, veja, as mulheres não decidem mais quantos filhos elas vão ter, mas se elas vão ter e quando. Como se elas pudessem decidir a respeito de tudo, como se o filho fosse, como diria Alexandra Kollontai, um diploma, um emprego, uma viagem que se vai fazer, algo que se pode planejar ou que se pode escolher, vamos ou não ao shopping tomar um sorvete, vamos ou não ter filhos, porque já é pressuposto ao adolescente desde os seus 14, 15 anos que ele vai evitar filhos e que ele vai receber métodos contraceptivos, farmacológicos, ou seja, quais forem, desde os seus 15 anos e que para ter os filhos, aí sim é que se terá que pensar e se deliberar. Então, veja, as crianças já se tornaram, sim, na cabeça das pessoas, um problema. E para vocês verem como isso é popular, o pessoal da edição aqui vai colocar em seguida um vídeo de uma jurista brasileira, onde ela fala claramente sobre as crianças como um problema, sobre as crianças como uma questão de Estado, não como uma bênção, como uma herança, como algo natural e muito menos algo que pertence à família. As crianças já não são mais um assunto da família, são um assunto do Estado. E já não são mais uma bênção, elas são um problema, algo a resolver. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família. Que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema. A criança é um problema. Da família, da sociedade e do Estado. A educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. A educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer. We have never invested as much in public education as we should have because we've always had kind of a private notion of children. Your kid is yours and totally your responsibility. We haven't had a very collective notion of these are our children. So part of it is we have to break through our kind of private idea that kids belong to their parents or kids belong to their families and recognize that kids belong to whole communities. Once it's everybody's responsibility and not just the households, then we start making better investments. Bom, além da Alexandra Kollontai e da Kate Millett, a Shuli Firestone também é uma feminista muito engajada na segunda onda, muito importante. Ela é canadense, ela é considerada uma canadense-americana, uma figura central no desenvolvimento inicial do feminismo radical e do feminismo de segunda onda. Aliás, eu nem gosto muito dessa expressão feminismo radical, porque na minha concepção todo feminismo é radical. E uma feminista radical nada mais é do que uma feminista de verdade, né? É a mesma coisa que dizer, eu sou um cristão radical, ou seja, você é um cristão de verdade. Então, eu não gosto dessa expressão, mas como existe uma categoria chamada feminismo radical, a Shulamit Firestone ela é encaixada nessa categoria. A Firestone foi cofundadora de 3 grupos feministas radicais na época em que ela estava viva. Assim como todas as outras feministas da sua época, ela atacava frontalmente a maternidade e a família, porque para ela os filhos, a maternidade, também prendiam a mulher em um sistema opressor, né, que é o sistema patriarcal. Então, só para provar isso aos senhores, nós vamos ler rapidamente as páginas 237 e 251 do livro da Shulamit. Com isso, atacamos a família numa frente dupla. Olha o objetivo, atacar a família numa frente dupla. Quais são as 2 frentes? Contestando aquilo em torno do que ela está organizada. Do que ela está organizada? 1. A reprodução das espécies pelas mulheres. E 2.
Sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. O editor vai deixar isso na tela e a gente vai colocar um número aí para se localizar. Ó. Quais são as duas frentes em que o feminismo ataca a mulher hoje para convencê-la, para levá-la a considerar o aborto uma proposição simples, como ir ao shopping, como comprar um sapato? Primeiro, contestando a reprodução das espécies pelas mulheres. E segundo, contestando a dependência das mulheres e das crianças em relação ao homem. Ou seja, primeiro eu tenho que fazer a mulher se perguntar sobre a maternidade. Por que ter filhos? Para quê? Para que serve? Viva a sua vida sem tê-los. Filho é problema, gravidez é doença, gravidez é ruim. Então você contesta a reprodução das espécies em si. Mas vamos supor que esta primeira técnica falhou e essa mulher teve filhos. Bom, aí nós vamos para a segunda, contestar a dependência das mulheres e das crianças em relação ao homem. Então você vai dizer para essa mulher, tá, tudo bem, agora que você já teve filho, que pena, lamento, lamentável, mas você já teve esses filhos. Bom, então agora dê um jeito de se livrar do seu marido. Seja uma mãe solteira, considere o casamento uma coisa secundária, banal, divorcie-se e procure meios de substituir o seu marido pelo Estado, como com pensões, com assistência social, sei lá, né? Coloque o Estado como fornecedor dessa proteção ou dependência que antes você tinha em relação ao seu marido. Então, se antes o marido precisava garantir à sua família saúde, condições de levar a criança à escola, um lugar para morar, agora não. O Estado é que vai garantir tudo isso. E aí ela continua aqui, dizendo que para isso é necessário que as distinções culturais entre homem e mulher, criança e adulto sejam destruídas. Certo? E ela vai continuar falando sobre essa técnica. E aqui na página 151, ela volta e diz o seguinte. Olha, pela primeira vez, década de 70, né? Pela primeira vez está sendo possível atacar a família. Olha, finalmente o movimento feminista está conseguindo atacar a família. Não só nas bases morais. Quais são as bases morais da família que o feminismo atacou? A classe social baseada na biologia, por exemplo, né? Mas olha só, não só em bases morais, mas também em bases funcionais. A família não é mais necessária ou útil como unidade social básica da reprodução e da produção. Durante muito tempo, homens e mulheres precisaram cooperar na produção de bens para trabalhar juntos, lutar juntos para enfrentar a vida, para conseguir sustentar essa família. Não, nós precisamos fazer um reajuste social para que mulheres não precisem, não necessitem mais de homens para produzir meios de sobrevivência e também, mas fundamentalmente, que elas não precisem mais dos homens também para avaliar a reprodução, se elas terão ou não filhos, de modo que o aborto possa ser uma decisão da mulher, uma decisão simples que se toma simplesmente porque você é dono do seu corpo e pode deliberar sobre filhos ou não, afinal, eles são um problema. Bom, para não ficarmos só em autores marxistas, em textos de feministas marxistas, é interessante nós falarmos também sobre feministas que eram burguesas e que, mesmo burguesas, mesmo capitalistas, mesmo não sendo filiadas a um partido comunista, especificamente, também alimentavam um profundo desprezo pela maternidade. É o caso aqui da Beth Friedan. Beth Friedan, uma burguesa americana com uma família tradicional, normal, né, casada, com filhos, com uma vida até razoavelmente confortável. Ela escreveu este livro que ficou famosíssimo nos Estados Unidos, considerado um best-seller na sua época, com mais de 400 páginas, sobre a mística feminina. Ou seja, lembra que lá no começo da palestra nós falamos sobre desconstruir a maternidade como uma forma de atacar a identidade da mulher, identidade essa que é dada desde o ventre, desde criança. Então, o que a Beth Friedan vai fazer no seu livro é atacar os elementos femininos dos papéis sexuais e sociais desempenhados pelas mulheres. Então ela vai dizer, agora de uma forma capitalista, o mesmo que as outras escritoras diziam de uma forma marxista. Olha, a mulher está sendo manipulada para ser consumista, para ser parasita, para não produzir nada de bom, para não entrar no mercado de trabalho e ficar como uma débil mental, essa expressão que ela usa, ficar como uma débil mental
limpando a casa e cuidando das crianças, um serviço que pode ser feito por qualquer pessoa com 8 anos de idade. Então, toda dona de casa é medíocre, é parasítica, é inferior a um homem, a um pai, a uma mulher que trabalha. Neste livro de mais de 400 páginas, a Beth Friedan consegue colocar na cabeça das mulheres americanas o pensamento de que o mercado de trabalho, a vida profissional ou a vida acadêmica vale muito, muito, muito mais do que qualquer exercício ou esforço concentrado em criar e educar crianças, mesmo que elas sejam suas próprias filhas. Aliás, se você estudar para trabalhar educando as crianças dos outros, você será empoderada, você será uma pedagoga, uma professora de matemática. Mas se você fizer isso com as suas próprias crianças, então você será parasítica, débil mental, uma incapaz. Neste vasto livro, a Beth Friedan identifica alguns problemas reais que as mulheres realmente têm. Algumas mulheres se entediam, ficam exaustas com o trabalho doméstico, se cansam ou percebem que não tem um sentido maior para suas vidas. Isso de fato existe. Só que o que a Beth Friedan faz é dizer que esta falta de sentido é a mística feminina. Ou seja, a feminilidade é uma invenção, é uma mística, é uma mentira e precisa ser desmentida. Ou seja, a mulher precisa ser desatrelada do seu papel, novamente, de esposa e de mãe. Veja, embora ela esteja nos Estados Unidos e viva num sistema capitalista e seja uma mulher burguesa, ela está nos dizendo praticamente as mesmas coisas que Alexandra Kollontai, que está na Rússia, num sistema comunista e é uma marxista. Então, este pensamento de que os filhos são um estorvo e de que o aborto é uma libertação é um pensamento que está entranhado em todos os livros, em todos os conceitos das feministas clássicas. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar isso aos senhores com alguns pequenos trechos desses livros, mas eu acho que convém nós encerrarmos essa minha participação falando sobre os perigos ocultos desta teoria, ou mesmo do aborto, né? Primeiramente, todas essas feministas tentam desconstruir e ignorar elementos biológicos e naturais de todas as mulheres. É verdade que algumas mulheres podem não ter vocação para o matrimônio. Aliás, eu não sou católica, sou protestante, mas nós sabemos que, mesmo dentro da Igreja Católica, existem grandes duas vocações, o celibato e o matrimônio, ou seja, o matrimônio não é a única opção das mulheres. Inclusive, mesmo mulheres que não são católicas, como Hipátia de Alexandria, grande filósofa antiga. Ela era dedicada aos estudos platônicos, era pagã, não seguia a religião cristã, viveu alguns séculos depois de Cristo, onde os cristãos já estavam espalhados, né, pelo Oriente, mas ela em si não era, e mesmo assim ela escolheu uma vida de celibato. Ela permaneceu virgem até a morte para dedicar-se ao estudo. Então veja, não é necessariamente uma vocação religiosa, você pode não ter religião alguma e mesmo assim não ter vocação para o matrimônio, querer viver uma vida intelectual, uma vida reclusa e tudo mais. No entanto, o problema é que a grande maioria das mulheres, assim como a grande maioria dos homens, procura um companheiro e não se sentirá completa, assim como Gênesis diz que o homem não estava feliz sozinho, né? Não é bom que o homem esteja só. Procura um companheiro, procura uma relação e em algum momento da sua vida vai repensar ou vai sentir falta desta maternidade renegada no passado. Então, um dos grandes perigos em torno disso é machucar a identidade da mulher. A mulher tem uma identidade, por mais que isso possa parecer supremacista, uma identidade que tem mais elementos do que a identidade masculina. O homem, ele é projetado para fora, ele pensa grandes coisas externas a ele, ele quer produzir grandes obras de arte, como a Capela Sistina, como a Nona Sinfonia de Beethoven. O homem quer expandir os seus domínios, ele é projetado para fora. A mulher também pode projetar-se para fora, ela também tem esse domínio, mas ela tem uma diferença em relação ao homem, que é a capacidade de projetar algo grande do lado de dentro. Somente a mulher pode projetar algo maior do que a Capela Sistina dentro do próprio corpo, que é uma vida humana.
Quando eu digo para a mulher que ela pode ter uma identidade feminina, mas mutilo essa mulher, tirando dela uma das suas partes, que é a parte interna, que é a produção interna, eu estou fazendo dela menos e não mais. Então, há um perigo de identidades mutiladas através do feminismo. E há também os perigos que são ocultados da mulher em relação ao aborto. Então, o movimento feminista, como todo movimento ideológico, não entrega às mulheres toda a realidade relacionada ao próprio movimento e aos seus mecanismos, aos seus métodos. Então, não entrega à mulher toda a verdade relacionada ao aborto ou aos seus outros projetos. O movimento feminista busca, então, evitar que a mulher saiba de todos os possíveis riscos de curto e longo prazo quando se interrompe uma gravidez, que é um processo natural de gestação, de uma forma violenta. Ou seja, o feminismo quer ocultar das mulheres as consequências do aborto, tanto na sua identidade quanto no seu físico. Dentre os inúmeros estudos na área que servem para verificar quão perigoso é um aborto, alguns estudos são feitos com próprios parceiros abortistas, parceiros de clínicas e institutos ligados à própria indústria do aborto. As possíveis complicações imediatas para a saúde física da mulher quando ela faz um aborto. Doenças inflamatórias, doença inflamatória pélvica, infertilidade, placenta prévia, infecções, lesões intrauterinas, lesões uterinas, hemorragias. Além disso, os estudos também apontam que as complicações imediatas logo após um aborto, mesmo que ele seja um aborto legal, por exemplo, podem chegar a 11% nos procedimentos que são cirúrgicos e podem chegar a 20, 30, muito mais, em procedimentos que são farmacológicos. Ou seja, não é incomum nós vermos notícias desse jeito nos telejornais brasileiros. Notícias de meninas, mulheres que morrem fazendo abortos farmacológicos ou cirúrgicos. Então, só para os senhores terem uma ideia, vocês vão assistir aí 1 ou 2 excertos aí, trechos dessas matérias. Será enterrado às 4h30 no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói, o corpo da mulher que morreu no último domingo depois de um aborto mal sucedido. É a segunda morte registrada no estado desde o mês passado. Na manhã desta terça-feira, policiais da Divisão de Homicídios de Niterói localizaram a casa que serviria como clínica clandestina e onde teria morrido Elizabeth Barbosa, de 32 anos. A única mulher encontrada na casa para onde Elisângela Barbosa foi levada, na rua Silvio Pinto, no bairro Sapê, chegou à Delegacia de Homicídios de Niterói às 9 horas da manhã de hoje. Ela foi conduzida por policiais para prestar depoimento e disse que trabalhava no local há 2 semanas como faxineira. Parentes da vítima também estiveram na delegacia, mas não quiseram falar com a imprensa. Policiais civis acompanhados por um médico legista estiveram na casa no bairro Sapê, aqui em Niterói, no início da manhã de hoje. Eles encontraram medicamentos de uso veterinário. Agora a polícia investiga se o aborto foi praticado no local. Elisângela Barbosa, de 32 anos, foi encontrada morta no último domingo. Ela saiu de casa para fazer um aborto no sábado de manhã e não voltou. Segundo parentes, a moradora de Engenho Pequeno, em São Gonçalo, tinha 3 filhos e não queria o quarto. Ela estava grávida de 5 meses. Há menos de um mês, Jandira Madalena dos Santos Cruz, de 27 anos, também desapareceu quando ia fazer um aborto em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Parentes contaram que a mulher, que trabalhava em uma concessionária no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste da cidade, juntou economias para pagar os R$ 4.500 para o procedimento. Ela tinha medo de perder o emprego se mantivesse a gravidez. No Brasil, o aborto é legal em apenas 3 situações: quando há risco de vida para a mulher em razão da gravidez, quando a gravidez é resultado de um estupro e no caso de anencefalia do feto. Todos os outros casos são considerados crimes. O Código Penal prevê desde 1984 punição com detenção de 1 a 4 anos. Uma jovem de 20 anos descobre que está grávida, esconde a gestação dos pais. Ana Carolina e o namorado decidem não ter o bebê. Não fala para ninguém. Pela internet, a Ana Carolina compra medicamentos abortivos. Ela toma. Na noite seguinte, começa a passar mal. Morre dentro de casa.
Nas redes sociais, a mãe de Ana Carolina Pereira Pinto desabafa. Dai-nos força e entendimento, meu pai, porque minha vida e meu coração foram embora. Minha filha amada, desejada, amarei você para todo sempre. Foi a mãe da jovem de 20 anos quem encontrou a filha sem vida na cama. Ela estranhou que Ana Carolina não levantou para trabalhar. A família mora nessa casa em Votorantim, no interior de São Paulo. O namorado de Ana Carolina foi fundamental para desvendar o motivo da morte da jovem. O rapaz de 22 anos contou à polícia que Ana estava grávida de 7 meses e, em comum acordo, o casal resolveu interromper a gestação. O namorado de Ana Carolina contou que a jovem descobriu a gravidez aos 6 meses de gestação. Ela chegou a fazer um exame de ultrassom e descobriu que esperava um menino. Com medo de contar às famílias, o casal resolveu optar por um aborto. Segundo ele, Ana Carolina comprou um kit abortivo pela internet. O pagamento foi feito por Pix, R$ 1.400 por 4 injeções. As aplicações, segundo o namorado, foram orientadas por uma técnica que vendeu o produto. A aplicação da substância foi feita em uma pousada em Sorocaba, cidade próxima a Votorantim. Resulta aprovado com 38 votos afirmativos e 29 negativos e uma abstenção. Resulta aprovado, se convierte em lei e se gira ao Poder Ejecutivo. Yo soy madre de una nena y sé que va a tener más derechos el día de mañana y eso no nos deja de mover. Sabemos que nos falta un montón, que tienen que salir las que están presas, que tienen que poder estar con nosotras y vamos a seguir por eso en la calle, pero hoy estamos felices, logramos un derecho. It's fantastic, honestly. The power of seeing it come true after so many years that it's been happening, the change that has been pushed throughout all of our society in the last years has been revolutionary, and the energy here is amazing. Seguimos defendiendo, acá no terminó, falta, y seguimos día a día luchando por las mujeres que más lo necesitan y por las nenas. Soy tan feminista que defiendo a las mujeres desde el vientre. Y que estos políticos no están representando a la mayoría. Todas las encuestas la gente está en contra. No están representándonos a nosotros, están representando otros intereses. Afirmativo. Vejam, senhores, é impressionante a expressão usada pela jornalista em um desses casos. Ela fala sobre um aborto mal sucedido. Ou seja, um aborto mal sucedido é aquele onde morrem as duas pessoas. Então, para ela, um aborto bem sucedido seria aquele em que só morre uma pessoa, que é o bebê. É muito triste que haja uma conexão entre o termo aborto e o termo sucesso, em um jornal em pleno século XXI, na televisão, para todos assistirem. Mas enfim, vamos adiante. No Canadá, onde há uma significativa subnotificação de abortos legais, estima-se aproximadamente 4.000 mulheres por ano que têm complicações com o aborto. Essas complicações, que podem ser tardias, incluem, por exemplo, maior risco de parto prematuro em gestações subsequentes e o aumento de risco de câncer de mama, embora, claro, existam estudos conflitantes a respeito desse dado de câncer de mama. Mas, no âmbito da saúde psicológica, os registros são claros. Depressão, ansiedade, remorso, culpa, abuso de drogas, transtorno de estresse pós-traumático,
Então, esses são apenas alguns dos quadros apontados na maioria dos estudos. Para encerrar, eu creio que nós podemos citar, inclusive, um triste caso que aconteceu na Argentina. O caso da Maria del Valle González Lopes. Esse caso não pode ser esquecido, pois as feministas comumente alegam que as mortes das mulheres acontecem porque o aborto é realizado clandestinamente, como nos casos das notícias que nós vimos aí adiante, anteriormente, casos brasileiros. Mas a Maria González Lopes não realizou um aborto clandestino. Ela realizou um aborto legal e seguro, entre aspas. A Maria era uma jovem de apenas 23 anos e ela morreu no dia 11 de abril de 2021 deste ano, após se submeter a um aborto legal num hospital público da Argentina, e esta morte aconteceu exatamente alguns meses após a legalização. Essa moça, Maria, era presidente da Juventude Radical de La Paz, de uma província chamada Mendoza. E ela era uma militante feminista muito radical que defendia o aborto legal, o aborto seguro. O caso foi noticiado em diversos países e nos mostra mais uma vez que aborto seguro não existe e que é uma tremenda brutalidade, tanto contra a criança quanto contra a mulher. E que é uma tremenda brutalidade, uma tremenda inversão dizer que isso é, em qualquer aspecto, uma conquista da mulher. Seja o aborto prático, real, o aborto que coloca em risco a vida da mulher e que com certeza mata o feto, mata o bebê, mata uma vida humana, seja o aborto cultural, essa mentalidade que o movimento feminista espalhou acerca da maternidade. Maternidade é sempre ruim. Uma mulher só pensa em aborto com facilidade, uma mulher só pratica o aborto prático com facilidade se o aborto cultural já é uma realidade na cabeça dessa mulher. Então, por isso a importância de entendermos a relevância do movimento feminista e combatermos, não somente fechando, lutando pelo fechamento das clínicas de aborto, lutando contra a aprovação dessas leis abortistas, mas também lutando contra a mentalidade feminista que entende a gravidez como um problema. Bom, com esse triste exemplo aí, que eu acabei de dar aos senhores da Maria Lopes, eu me despeço e mais uma vez eu agradeço a confiança e o convite, pedindo aos senhores, por fim, que mantenham o meu nome nas vossas orações e que também coloquem o meu estado, o estado de Santa Catarina, nas vossas orações diárias, que rezem e intercedam por mim e pelo meu estado. Um abraço e até a próxima. Bem, hoje concluímos nosso sábado, agradecendo a Deus pelo dia tão rico e pedindo a Deus que abençoe o nosso domingo também, que certamente vai ser um dia de muita riqueza também. Quero convidar você, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, já estaremos com o nosso segundo bloco, onde já estará disponível para você já assistir a partir do nosso canal aqui do YouTube. Que Deus os abençoe. Vamos, neste momento, pedir a bênção da Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de todos nós, dizendo todos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.